capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nem o mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amados, o texto que lemos é exatamente algo que aconteceu lá em Filipos. Paulo, o apóstolo, fez 3 viagens missionárias. Na sua primeira viagem missionária, teve experiências maravilhosas, e na sua segunda viagem missionária, que começa no capítulo 16 e o versículo número 9, ele teve algumas experiências. Esta segunda viagem, ela desenvolve-se em 3 capítulos do livro de Atos: o capítulo 16, o capítulo 17 e o capítulo 18. E Paulo, quando empreende a sua viagem missionária, esta segunda viagem missionária, está acompanhado de Silas, e lá, numa altura da caminhada, ele também leva Timóteo junto com ele, para instruí-lo, que seria um futuro obreiro, fazendo parte do santo ministério. Inclusive, depois ele escreve cartas para Timóteo, orienta Timóteo, Timóteo se torna um amigo, um discípulo fiel, um grande homem de Deus, fazendo parte do grupo de líderes liderados pelo apóstolo São Paulo. Quando Paulo chega em Troade, eles vão passar a noite. Enquanto Paulo dormia, ele teve uma visão, quando o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: Paulo, passe a Macedônia e ajude-nos. Quando ele se sente chamado pelo Espírito Santo, através dessa revelação, ele logo parte para a Macedônia para dar continuidade à sua segunda viagem missionária. Quando Paulo, na companhia de Silas, chega na cidade de Filipos, ele tira um tempo para a oração. Paulo era um homem de muita oração. E num sábado pela manhã, ali pelas 9 ou 10 horas, Paulo vai procurar, juntamente com seu amigo, na margem de um rio, um local para as suas orações. E encontra algumas mulheres, não se sabe se estavam lavando roupas, o que elas estavam fazendo, e Paulo fala de Jesus para aquelas mulheres. Dentre elas estava Lídia, vendedora de púrpura, que era da cidade de Tiatira, e era tocada pela pregação do apóstolo São Paulo. Presta bem atenção no que Paulo está pregando e entrega a sua vida para Jesus. Logo que ela se entrega para Jesus, ela disse para Paulo e para Silas: se vocês acham que realmente eu me converti e realmente estou sendo fiel ao Senhor, eu os convido para irem para a minha casa, e lá vamos estabelecer uma congregação e vamos fazer cultos na minha casa. Paulo e Silas, então, vão para a casa de Lídia, a vendedora de púrpura, e ali estabelecem uma congregação. Logo, todos os dias eles vão para a oração, saem da casa de Lídia e vão para a oração. E quando eles estão indo para a oração todos os dias, eles passam no local dentro da cidade onde tinha uma moça que era possessa por espíritos malignos. E a Bíblia fala aqui no capítulo 16 que era uma moça adivinha, e com as suas adivinhações, as suas revelações satânicas, ela rendia lucros, dinheiro para os seus senhores, para os homens que tinham o governo sobre aquele centro espírita que aquela mulher, aquela moça comandava. E ela não tinha uma estratégia para convencer os apóstolos
começou a gritar cada vez que os apóstolos passavam por ali e dizia: estes homens que passam por aqui são santos homens de Deus. Isso foi incomodando Paulo, até que num dia desse, quando Paulo passava com Barnabé para ir para a oração, ele se sente incomodado e viu que era uma bajulação, não tinha nada de verdade, e ele estende as mãos e repreende o espírito de demônio da vida dessa moça, e ela é liberta. Foi só mexer nesse negócio que ferveu a cidade. Já se revoltaram as pessoas e já entregaram para os magistrados os apóstolos, e eles foram presos e açoitados, incriminados por terem realizado aquele milagre pelo poder do nome de Jesus, que era a libertação daquela moça. Logo em seguida, açoitados e humilhados, eles são conduzidos para a cadeia, para o presídio em Filipos. E ali o carcereiro fica responsável para guardá-los com segurança. Coloca os pés no tronco, as gemas nas mãos, soldados para cuidar, fecha bem a cadeia, fecha bem a prisão e deixa os apóstolos ali. Mas os apóstolos estavam açoitados, com vergões, sentindo dores, mas mesmo assim estavam presos, mas sabiam que estavam presos por pregar a palavra de Deus, estavam presos por ter ganhado para Jesus a Lídia, vendedora de púrpura, estavam presos por terem ganhado para Jesus aquela moça que foi liberta pelo poder de Deus. E eles estavam sabendo já, de antemão, que estavam sofrendo pelo amor do Senhor Jesus Cristo, e estavam padecendo pelo amor de Jesus. E, na verdade, Paulo já tinha essas promessas, mas como estava em obediência à voz de Deus, ele sabia que a sua trajetória seria espinhosa. Estavam pagando preço lá na prisão. Eles estavam presos, junto com bastante presos, aproveitaram para fazer duas coisas que não precisavam muito esforço, mesmo com os pés amarrados no tronco e as mãos algemadas, eles conseguiam orar e cantar, e foi o que fizeram. Começaram a orar e cantar hinos de louvor a Deus, e os demais presos ouviam os hinos e as orações. Duas coisas maravilhosas que aconteceram ali: orações e louvores. Isso moveu o coração dos presos que ouviam, e a glória de Deus desceu naquele lugar, enquanto oravam, enquanto cantavam. Nós não podemos parar também de cantar e de orar. Essas duas coisas fazem com que a glória de Deus se manifeste no templo do Senhor. E enquanto oravam e cantavam, Paulo e Silas, um terremoto aconteceu no cárcere, e as colunas do cárcere se moveram, o prédio se moveu, trincou, balançou, as portas se abriram e todos os presos ficaram soltos. E quando isso aconteceu, o carcereiro acordou-se, estava dormindo, pensando que estava tudo bem seguro, e logo que acordou-se, entrou num apavoramento muito grande e sacou a espada e quis suicidar-se, porque não tinha mais o que fazer, vendo todas as portas do cárcere abertas e todos os presos soltos, e ele não tinha o que fazer, pensou somente em suicidar-se, em tirar a sua própria vida. Foi exatamente nesse momento que o apóstolo São Paulo deu um grito, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ele, saltando dentro, diz a Bíblia, pediu luz, claridade, e perguntou para Paulo e Silas o que ele devia fazer para ser salvo. Que farei para me salvar? Enquanto os apóstolos disseram: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E naquele momento, ele, ajoelhado perante Paulo e Silas, entrega a sua vida para Jesus e logo leva eles para a sua casa para curar os vergões, colocar remédios
e fazer um jantar para eles e aprender alguma coisa da palavra de Deus. Eu estava pensando nesse texto porque o que mais me chamou a atenção foi o grito de desespero deste carcereiro. Esse carcereiro, ele tinha vontade de se suicidar. Ele chegou ao ponto que queria tirar a sua própria vida. E é exatamente isso que nos chama a atenção nos últimos dias. Os problemas das pessoas levam as pessoas a quererem o mal para si mesmo. Pessoas que querem se matar. Nós tivemos há algum tempo atrás aqui um moço que falou contra suicídio, desejo de suicídio e mutilação. Foi nos colégios, esteve aqui pregando, pastor Douglas Borges, aquele jornalista, aquele menino jovem pastor ainda, e falou sobre isso. Eu estava hoje dando uma olhada, no Brasil, hoje, os estados que mais têm pessoas que se suicidam é no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, na porcentagem. Então, o sul do país é muito atacado por isso, pessoas que querem se suicidar. E no Brasil, cada 100 mil habitantes, 5,5 pessoas se suicidam por ano, é uma porcentagem muito alta. Então, são muita gente, a gente não sabe, estamos numa cidade grande e a gente não sabe bem o que acontece nos bastidores, mas o que nós temos recebido depois desta pandemia, de pessoas que vêm se queixar, que têm vontade de tirar a sua própria vida, que não têm vontade de viver, que o mundo acabou, e isso está atingindo adolescentes, está atingindo jovens, está atingindo muitas pessoas, até pessoas com 60 anos de idade, que estão em pânico, desespero. Há uma razão para isso. No caso do carcereiro de Filipos, é porque o cárcere se abriu, se deteriorou pela glória de Deus, pelo impacto que Deus colocou ali, aquele terremoto, pela mão dos anjos, e ele viu os presos todos soltos, e ele entrou em pânico, porque na mente dele, dá para nós pensarmos juntos, ele ia perder o seu emprego, que era um emprego grande na hierarquia daquele ministério romano, ele iria deixar a sua família perecendo, ou talvez o castigo para ele seria a morte, porque deixou os presos fugirem. Para eles, Paulo e Silas eram pessoas perigosas, não podia deixar ninguém fugir. Então, para este homem, era um problema sério. Pensou num contexto de família, no contexto do trabalho, mas também esse homem pensou, tenho quase certeza, que ele pensou na sua reputação e como ficaria o seu nome diante de uma grande responsabilidade. E se nós falarmos agora exatamente sobre isso, o que leva as pessoas a quererem se mutilar, a quererem se matar, a quererem tirar a sua própria vida. Uma das coisas é exatamente a insegurança financeira das pessoas. Quantas pessoas, por causa dos seus negócios, da falência da sua empresa, do desequilíbrio dos seus negócios, de assumir dívidas altas, de assumir, ser um financiador de alguém que fez um empréstimo alto, avalista de alguém, ou se perdeu, aconteceu alguma coisa, deu um problema na empresa, queimou uma máquina caríssima, um carro caro, não estava no seguro, teve prejuízos. Fui chamado por um senhor de uma gráfica para orar pela gráfica, porque deu um pane na luz e queimou todas as impressoras e a sua empresa entrou em falência. Então, uma das razões pelas pessoas entrarem em desespero é a crise econômica, mas uma outra razão também é exatamente a fraqueza mental das pessoas, a confusão na memória, pessoas que perdem a memória, perdem a razão, como no caso desse homem, ele perdeu a razão, perdeu o senso da vida e entrou em pânico e se desesperou. E eu estava pensando que na Bíblia Sagrada nós temos muitos homens também que desejaram morrer. Moisés desejou morrer,
quando recebeu a cobrança do povo, alguns pediam carne, outros pediam uma coisa, outros pediam outra, outros murmuravam dele, Moisés foi orar a Deus, e disse: Deus, eu não gerei esta multidão de gente, o Senhor me colocou como libertador, mas a carga é muito pesada, então é melhor o Senhor tirar a minha vida, porque sozinho eu não consigo levar essa multidão. Ele teve esse desejo, ele passou por isso também, mas não foi só essa figura bíblica, o Moisés, o Elias também. O Elias, depois de ter passado por aquela experiência dos profetas de Baal serem desafiados, ele ser vitorioso, ter orado a Deus, e ter descido o fogo dos céus, e ter queimado a lenha, o holocausto, a água, e Deus ter falado com ele, ter acontecido aquele grande milagre. Depois ele foi perseguido por Jezabel, que queria matá-lo também, perseguiu ele, foi para o deserto, caiu numa depressão profunda, que é uma razão grande, diz os médicos, dizem os psicólogos, dizem os psiquiatras, que a depressão é uma razão grande também para isso. Elias foi para o deserto, e ele pediu em seu ânimo, e que ânimo, ele pediu a morte, ele queria morrer, também por uma razão justificada até como um homem humano, uma pessoa que enfrentou uma luta grande, foi vitorioso, mas agora está sendo perseguido por alguém que quer tirar a sua vida. Mas a Bíblia diz que Jó também desejou morrer, e até disse: maldito o dia em que eu nasci, o dia em que a minha mãe me concebeu e tal. Ele queria morrer, preferiu morrer, não queria nem saber da data do seu nascimento, e assim por diante, por uma razão: eram dores, era um sofrimento, perde os filhos, perde a família, perde os empregados, perde a fazenda, perde toda a empresa, todo o capital está indo água abaixo, mas nem tanto por isso, mas pela dor que Jó sentiu. Ele então, em seu sofrimento, seu estado de sofrimento, ele pediu a morte, ele queria morrer, o Jó, mas só queria, porque nem Moisés morreu por isso, nem Elias morreu por isso, e nem Jó morreu por isso. Mas também tivemos outros que desejaram a morrer, e essas pessoas que desejaram morrer, Deus guardou e Deus cuidou deles. Mas uns morreram. Sansão morreu. A Bíblia diz que Sansão desejou morrer, ele quis morrer, porque ele teve uma vida pregressa, e a sua história foi fechando o seu caminho, foi estreitando o seu caminho. Chegou lá no fim, ele está sendo um palhaço, escravo, pagando preço, o fim bem trágico. Então ele desejou morrer, pediu para o moço encostar ele nas colunas daquele grande palácio, uma mão numa coluna, outra na outra coluna, e fez a oração e disse: Deus, vinga-me pelo menos dos meus 2 olhos, mas que morra eu com os filisteus. E ali morreu, porque ele pediu para morrer, teve desejo, e assim aconteceu. Mas também Saul queria, desejou e acabou morrendo, porque Saul saiu da direção de Deus, levou uma vida de idolatria, uma vida seguindo o paganismo, seguindo outros deuses, entristecendo Deus, e chegou o momento que ele ia ser morto no seu estado de desobediência, e ele se jogou contra a sua própria espada e acabou tirando a sua vida. Mas nós, olhando para um outro personagem bíblico que também se suicidou, que foi o Aitofel. Aitofel deu um conselho para que Davi fosse pego numa emboscada e fosse morto naquela noite, e o conselho maligno de Aitofel daria certo, mas vem uma outra pessoa do bem, aconselha a Absalão a não ir atrás de Davi. Davi estava cansado, ia ser pego naquela noite, mas o outro conselheiro disse: não se engane com Davi. Davi é um homem experiente na guerra, e ele não vai ficar dormindo em qualquer lugar. Esse homem é estrategista, ele vai se defender, nós vamos dispersar os soldados. E quando Aitofel viu que o conselho não foi aceito, albardou seu jumento, foi para sua casa, colocou em ordem a sua família e acabou se suicidando, se enforcando. Mas nós temos mais um outro que desejou se suicidar e se suicidou também, que é Judas Iscariotes.
ele se desequilibrou porque não buscou arrependimento. Naquela última reunião, quando era para Judas dobrar os seus joelhos e pedir ajuda para Jesus e pedir perdão e consertar a sua vida, Judas não aceitou, não buscou. Enquanto Pedro buscou arrependimento e o quebrantamento, Judas busca a morte. São experiências de quem desejou e experiências de quem passou por isso ou teve esse acontecimento na vida. Mas no caso do carcereiro, o que está claro no texto é que ele quis se matar. Ele viu que tudo pode mudar num momento na vida do homem. Você imaginou a mente do carcereiro? Ele poder contemplar que está em plena atividade, trabalhando, desenvolvendo a sua profissão, fazendo a coisa certa, obedecendo seus magistrados, seus superiores, e de repente, com a sua família tranquila em casa, e de repente, num abrir e fechar de olhos, dá uma virada total na sua vida, e ele se sente naquela situação. É difícil imaginar. Tem acontecido, se você pensar naquela população que foi atingida pela barragem lá de Brumadinho, quando todos estavam por casa, trabalhando, cuidando as suas vaquinhas, o seu gado ali naquela plantação, naquele pasto, outros trabalhando dentro da usina, outros caminhando por lá, alguém pescando no rio. De repente todos são tragados inesperadamente e morreram. Uma vida normal logo ficou bagunçada e alguns perderam a vida. É possível que de um dia para o outro aconteça alguma coisa para alguém. Essa semana saiu um noticiário de alguém que deu um raio lá na fazenda e numa árvore que os bois estavam debaixo e matou os bois daquele fazendeiro. Aquele que tinha acabou não tendo nada. Alguém tinha só seu carro, perdeu. Mas são problemas da vida. É possível que a vida possa ter uma virada a qualquer momento, e nós precisamos estar preparados para os embates da vida, para as viradas que poderão acontecer na vida. É possível uma pessoa bem sã estar tranquila e 15 dias depois já fazer alguns dias que ela não existe mais na terra. A virada que aconteceu na vida desse homem foi muito assustadora, mas aconteceu naquele momento. Você nunca esqueça que você precisa, e eu também, estarmos sempre ligados na vida, porque existem coisas que nos surpreendem para o bem e coisas que nos surpreendem para o mal. Este homem estava preparado para muitas coisas, mas não estava preparado para passar por um impacto emocional, psicológico e abalador como este. Ele estava em plena atividade e agora entra em grande desespero, porque esse impacto causou uma reação inesperada. Você nunca sabe como você vai agir, você nunca sabe o que vai acontecer naquele momento. Há uma reação momentânea quando surge alguma coisa, e nunca se sabe a reação. Quando alguém te corta no trânsito, qual é a tua reação? Eu já sempre estou me preparando psicologicamente para me humilhar, para não teimar com ninguém, para não xingar ninguém, para não buzinar para ninguém, e a esposa sempre do lado aconselhando: cuida do teu lado, se cuida, não poda, não acelera, não fica atrás a hora de passar e tal. A esposa sempre está ajudando a gente no trânsito. Mas qual é a reação que o irmão, a irmã tem quando corta a frente, quando acontece alguma coisa? Isso falando das simples coisas. Há uma razão sempre para ter uma reação. Qual é a reação que você tem diante dos impactos? Aconteceu alguma coisa com você, mas não é tão grande para você fazer como o carcereiro de Filipe fez. Esse homem tomou uma decisão que não devia ter tomado. Ele não aceitou a realidade do momento, mas também não soube administrar a realidade do momento. Existem coisas que acontecem na vida da gente, que a gente precisa prestar atenção, de onde vem, o que vai acontecer, para onde vai, prestar atenção para depois agir. Mas tem coisas tão rápidas, tu não aceitou o que aconteceu,
mas tenha paciência, aguarda um pouquinho mais, as coisas poderão voltar ao normal. Quantas pessoas estão tomando decisões precipitadas e fazendo loucura, porque não aceitam a realidade. Esse homem ficou tão apavorado que esqueceu o valor da vida, esqueceu o bom senso, perdeu o bom senso, perdeu a razão e acabou se desequilibrando. O que tem acontecido com você é problemas no seu casamento, é problemas na sua empresa, é problema no seu trabalho, é problema na sua vida pessoal, é problema no dia a dia. O que tem acontecido com você? Eu sei que pode ter acontecido grandes problemas, mas não tome decisão precipitada, não faça coisas erradas para justificar aquelas outras. Pode ser impactante, mas não perca a sensibilidade, não perca a razão, não desvalorize a vida. Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque a reação daquele homem foi se suicidar, foi se matar. Lá em Florianópolis, o ano passado, alguém se jogou do prédio, e era o diretor de uma grande escola, deu um problema, não conseguiu resolver, e outros acontecimentos que acontecem seguidamente na vida das pessoas que perdem o equilíbrio. Mas este homem não estava sozinho, aconteceu um problema, mas do lado dele tinha um homem de Deus. Pode acontecer o que acontecer contigo, mas existe alguém do teu lado que está disposto a ajudar você. E eu coloco a frase aqui dizendo: você está disposto a ajudar alguém na hora do pânico, na hora do desespero, na hora do desequilíbrio? Você está disposta a assumir um compromisso de ajudar alguém na hora da tristeza, da angústia, na hora da decepção, na hora dos impactos? Se coloque nas mãos de Deus, porque Deus a qualquer momento vai colocar você na frente de alguém, porque pode que alguém perdeu o emprego, pode que alguém teve um prejuízo, pode que alguém teve um problema conjugal, e você precisa se colocar do lado dele, do lado dela, para ajudá-la, ou ajudá-lo. Paulo disse: não te faças nenhum mal, não tire a sua vida. O homem estava com a espada na mão, ele iria se suicidar, ele queria se suicidar. Talvez, se ele estivesse em bom juízo, claro que não, mas aquela hora foi uma hora de muito pânico, de muito susto, de muita angústia, de muita tristeza. Não tome decisão errada. Deus me incomodou com o versículo de número 31, ou pelo menos o versículo de número 27, quando o carcereiro quis se suicidar. Ele estava orando de madrugada, e eu escutei a voz do Espírito Santo citando esse versículo. Ele quis se suicidar, diz o texto na Bíblia corrigida, quis se matar. E Paulo, em outras palavras, disse: não se mate, não se suicide, não tome essa decisão que isso é a morte, não tome essa decisão que isso aí vai te levar ao prejuízo, você vai acabar com você. Decisão precipitada acaba com a pessoa, decisão precipitada leva a pessoa ao erro, decisão precipitada destrói tudo, mas você não pode tomar uma decisão precipitada. Deus está interessado em agir na tua vida, para abençoar a tua vida, glória a Deus. Ele precisa saber que tem Deus nos céus. O carcereiro precisava saber que existe um Deus dos céus. Ele precisava saber naquela hora que existe um Deus dos céus. Não era só saber que tinha os seguranças, não era só saber dos soldados que estavam à sua disposição para sair correndo atrás de presidiário, fugindo e dando tiro. Não era só saber isso, ele precisava saber que existia um Deus, e existe até hoje. Diante do seu problema, você precisa saber que existe um Deus dessa terra. Em primeiro lugar, um Deus que perdoa,
Em segundo lugar, um Deus do livramento. Em terceiro lugar, um Deus que é refúgio. Em quarto lugar, um Deus que é esperança. Um Deus que é esconderijo. E a Bíblia diz que nós estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, glória a Deus. Ele precisava saber que a sua luta naquela hora não era contra a carne nem contra o sangue, mas era uma luta espiritual, uma luta contra a sua própria vida. Mas não era contra a carne, não tinha força de soldados, não tinha força de cadeados, não tinha força de portões, não tinha força de segurança, de corrente, de tronco, de nada. A força que devia lutar era entre ele e Deus, entre ele e as trevas, entre ele e a morte. Ele precisava de ajuda, mas ouve-se um grito na escuridão: não te faças nenhum mal. Nós estamos todos aqui. Não te faças nenhum mal. Todos estão aqui. Ninguém está querendo o teu mal. Ninguém está querendo ver você morto. Ninguém está querendo ver você mal sucedido. Ninguém está querendo ver você derrotado. Mas todos estamos aqui. Se estiver alguém aqui para tomar uma decisão conforme Deus falou ao meu coração, contra a sua própria vida, você pode olhar ao redor no templo nessa noite e ver que todos estamos aqui. E nós estamos do teu lado. E você pode olhar no rosto de todos, não tem ninguém contra você. Não tem ninguém com ódio de você. Não tem ninguém com inveja de você. Não tem ninguém querendo a tua derrota. Mas todos estamos aqui. E o grito do homem de Deus era naquela noite: não te faças nenhum mal. Não vá por esse caminho. Não faça esse negócio. Não tome essa decisão. Espera. Porque há uma promessa de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Deus tem vida. Porque o grito de Paulo era vida. Deus tem salvação. Porque o grito de Paulo era salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo, porque no nome dEle há livramento, no nome dEle há perdão, no nome dEle há socorro, no nome dEle há esperança. Deus está olhando para você agora. Parece me ver naquele momento escuro, explode lá o contador, estoura a caixa de força lá, não sei como é que nós chamamos, esse que a gente colocou num poste grande ali, o transformador, a energia se foi, sabemos como era na época, tudo escuro, era só estralo de porta e coisa, gente saindo, e talvez saíram todos ali do lado de fora, no pátio, os presos, os louvores. Será que Paulo e Silas pararam de cantar e orar quando o cárcere se moveu? A Bíblia diz: os alicerces do cárcere se moveram. Eu creio que eles não pararam de cantar e não pararam de louvar. Eles ficaram envolvidos numa glória de Deus que envolveu aquele cadeão de tal forma, e o brilho do Espírito Santo estava nas vidas deles. Glória a Deus. Paulo tinha uma palavra de Deus. Deus tem essa palavra para a sua vida. Deus quer ajudar você. Talvez eu estou pregando para os irmãos que estão presencialmente aqui, mas eu preciso me dirigir a alguém que está na internet, não sei aonde. Às vezes nós estamos pregando aqui, saímos daqui, meus irmãos. Às vezes nós estamos pregando aqui, o irmão está pensando: será que devia falar essa palavra? Mas nós estamos falando para pessoas que estão longe daqui. E nós não sabemos onde estão. Quem sabe pessoas em casa, caídos de bêbado nesse sábado. Quem sabe pessoas escondidas em algum lugar.
querendo tirar a sua vida com a sua própria arma. Quem sabe alguém desequilibrado, quase indo embora com as malas e deixando a sua esposa e seus filhos chorando. Quem sabe nós estamos aqui glorificando a Deus, mas existe alguém que está com a espada na mão, na sua casa, para fazer uma loucura, como os jornais e a televisão e as notícias estão contando a situação desse mundo. Nós temos um veículo de comunicação, que nós não estamos sozinhos aqui, e nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, para abençoar essa nação brasileira, para abençoar o estado de Santa Catarina, para abençoar a nossa cidade, e para nos dirigir a alguém, quem sabe está no outro estado, ou no outro país bem longe. Mas há uma glória de Deus aqui. A presença do Espírito Santo tão real aqui, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. Não pode acontecer loucura com o cristão. Os homens de Deus estão pregando, os homens de Deus estão orando. Tem pessoas que não é referência para nós, não estamos preocupados com esses. Nós estamos preocupados com aqueles que têm compromisso no altar, com aqueles que conhecem Deus e a sua palavra, e estão dispostos a pagar o preço da obediência e do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Deus está falando contigo agora. Talvez não deu certo o teu namoro, meu jovem, minha jovem. Talvez não está dando certo o teu casamento, meu irmão, minha irmã. Talvez não está dando certo o teu negócio, o teu trabalho e a tua profissão. Talvez está um pouco perdido na administração financeira do seu lar. Talvez as coisas não estão dando certo porque você não consegue. Tem sempre alguém mais esperto para tirar aquilo que você ganhou nos seus negócios. Mas as portas da sabedoria se abrirão. As portas da graça se abrirão. E a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor o chamaram. O Atos fala do Espírito Santo, mas fala de todas as bênçãos que o Espírito Santo traz, essas promessas para todas as nossas vidas. Ficamos em pé, que eu quero orar por você agora. Quero convidar você para chegar no altar. Você que precisa de forças espirituais, você que precisa de graça divina para a sua vida, eu faço esse convite para você, porque eu quero orar pela sua vida nesta noite, eu quero orar pela sua família nessa noite. Pode sair do seu lugar e vir do altar sagrado agora, para receber a oração da fé. Os pastores vão me ajudar a orar. Amado Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro pelos teus servos que estão no altar sagrado. Oro por aqueles que estão na nave do templo. Oro pelo ministério, por todos nós que estamos aqui. E rogo por aqueles que estão nas suas casas. Lá, Senhor, quem sabe bem longe, mas está ouvindo a Tua palavra, está sendo edificado pela Tua palavra. Vem visitar esta vida nesta noite, para curar o enfermo que tem uma doença para ser curada. Doença, quem sabe, aos olhos dos homens incuráveis, mas para o Senhor não tem nada impossível. Quem sabe pessoas que estão para fazer um negócio, uma mudança. Quem sabe seja um problema no casamento, algo que não deu certo, mas é uma decisão precipitada, precisa da intervenção do Senhor. Atue nesta casa agora, visitando esse lar, visitando esta família, visitando esta vida, e realizando um milagre em nome de Jesus. Milagre do livramento, milagre da cura divina, milagre da vitória, milagre da salvação. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado.
Receba a tua bênção.